Bem, vamos aqui mais um vídeo, né, e aprender mais um pouquinho, né? Ao ler a palavra de Deus, a Bíblia, nós tiramos um capítulo, né, daquele livro, né, que a gente quer ler, né? Ali, meditando e lendo aquele capítulo, nós temos que tirar o versículo, que é o ponto alto daquele capítulo, né, da explicação que está ali. E hoje eu vou falar aqui também, né, o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, né, para poder aprendermos mais. Eu aprendo com você e vocês comigo. Gente, eu quero desde já dizer que eu não sou de igreja nenhuma, eu só explico, né, a palavra de Deus, a Bíblia, porque até mesmo eu fui de várias igrejas, tá? E nenhuma ensinam o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Então eu passei a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, sozinha em casa, né, e aprendi muito mais. Então eu achei melhor, né, que para aquilo que eu aprendi de bom, eu passar para vocês aí, tá? Para que vocês não fiquem confusos, né, do que eu estou falando, leia na Bíblia de vocês todos os capítulos, livros, né, e capítulos e versículos que for citado aí no meu vídeo. Pega um papel e anota, para que vocês possam ler na Bíblia de vocês e ver que eu não estou fazendo confusão, né, na vida, na cabeça de ninguém. E cada versículo de cada capítulo e do livro, né, é uma complementação do primeiro versículo que eu cito, capítulo que eu sigo, né, e vai para o segundo, terceiro, e assim vai complementando para que vocês entendam melhor o que realmente esses capítulos querem nos dizer, né? Bem, o livro que eu escolhi para falar neste meu livro aqui é 2 Coríntios, né, capítulo 12, versículo 1, que diz as seguintes palavras: passarei para visões sobrenaturais e revelações da parte do Senhor. Gente, menos de um século depois que a congregação, a igreja cristã foi formada, né, a predita apostasia começou a se desenvolver, né? No livro de Atos, capítulo 20, versículo do 28 ao 30, passa a nos dizer assim: preste atenção a si mesmo e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes para pastorearem as congregações de Deus. E ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Sei que depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes que não tratarão o rebanho com ternura. E dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Temos que prestar bastante atenção, gente, porque a apostasia está acontecendo dentro das igrejas e também dentro das congregações, assim como vocês chamam, né? Preste bastante atenção. Isso é um alerta que Deus deixou para todos nós que vivemos hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelada o homem que viola a lei, o filho da destruição. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Viu aí? Eles se sentam ali e acham que eles são os deuses, né? Então nós temos que prestar bastante atenção, gente.
se nós não estamos no templo errado, né? Na igreja errada, na congregação errada. Eu sempre digo aqui no meu vídeo aqui que a minha religião é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque Deus pediu os profetas para escrever na sua palavra, a Bíblia, aquilo que ele queria que nós soubéssemos de mais importância. O desejo de Deus, gente, é que todas as pessoas se arrependam, tá? E venham a ter o conhecimento exato da palavra de Deus para ser salvo. Se você não tem o conhecimento exato da palavra de Deus, a Bíblia, você está mostrando que não entende mesmo, né? E também desenvolve em ti a apostasia. Então, vamos estudar a palavra de Deus direito. Faça como eu falo para vocês. Leia um capítulo num dia, naquele dia tira 1 hora para ler este capítulo ou mais, o tanto que vocês quiserem, até vocês compreender aquele capítulo, tá? E poder tirar um versículo que é o ponto alto. Então, a partir de então, ficou cada vez mais difícil identificar quem estava realmente servindo a Deus no templo espiritual dele. O tempo para Deus esclarece, as coisas só chegou, e essas coisas só chegou, gente, no século depois. Ele fez isso por meio do seu recém-entronizado rei, Jesus Cristo. E foi em 1919 que já havia sido declarado, identificado aqueles que tinham a aprovação de Deus e estava servindo no templo espiritual. Eles haviam sido, gente, refinado espiritualmente, né? Para que o seu serviço a Deus fosse ainda mais aceitável. Vocês podem ler na Bíblia de vocês para entender melhor o livro de Isaías, capítulo 4, versículo 2 e 3, Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Uma visão que o apóstolo Paulo teve séculos antes começou a se cumprir até certo ponto. A visão de Paulo está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 2 ao 4. O que Paulo observou na visão sobrenatural foi chamada de revelação. Tratava-se de um acontecimento futuro, não de algo que já existia na época dele. Eu espero que vocês leiam, né, os capítulos, os versículos do que está citado aí neste meu vídeo, antes de falar coisas que não é verdade. Eu deixo aqui esses meus vídeos juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, dizendo que vocês são muito especiais para Deus, né? Para a sua família, para mim e para seus amigos também. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo os meus vídeos até o final. Preste bastante atenção, gente. Que Deus leve amor, paz, saúde, prosperidade em todo lugar que vocês forem, tá? E eu não estou usurpando o lugar de ninguém, tá? Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Oi!